Bom dia, alunos do primeiro. Então vamos nesse vídeo iniciar um novo assunto dentro da física, um dos mais importantes, na minha opinião, que são as leis de Newton. Esse cidadão aqui, Isaac Newton, foi um físico inglês que nasceu em 1642, morreu em 1727 e tem muitas coisas curiosas sobre ele. Por exemplo, ele nasceu no ano que morria outro grande cientista, Galileu Galilei, que depois, posteriormente, Newton até em um trecho da sua obra, ele escreveu um livro muito importante chamado Principia, e num trecho ele fala que se apoiou em ombros de gigantes, onde um deles, que ele quer dizer um desses gigantes seria Galileu Galilei, Então, o Isaac Newton, ele descobriu várias coisas dentro da física. Na verdade, quase não existia uma física formal antes de Newton, Antes de Newton, as ideias eram algumas até meio supersticiosas, Então, a física formal, com formalismo matemático mais elaborado, começou nessa época aqui no século XVII, E, por exemplo, o que Isaac Newton fez? Ele criou 3 leis do movimento, que a gente vai estudar aqui, as leis de Newton, que é o que a gente estuda no primeiro colegial, mas também fez muitas outras coisas relacionadas à gravitação. Ele comparou a força que a Terra exerce na Lua com a força que a Terra exerce sobre uma maçã. Não tem essa lenda, Ao ver cair uma maçã, ele olhou para a Lua e concluiu que a Lua também está caindo para a Terra como uma maçã, só que como ela tem uma velocidade de deslocamento, ela nunca encontra o chão, Bom, esse tema eu vou deixar para uma próxima aula, para não estender muito o vídeo, mas o Newton fez várias coisas. Também descobriu coisas na óptica, Ele estudou a luz, e tem até o disco de Newton, que você gira assim com várias cores e ele fica branco, É uma experiência interessante. Tem o berço de Newton da conservação do momento, Aquelas bolinhas que você fica batendo uma na outra assim, conserva o movimento. Em resumo, Newton foi o cara do século XVII, Então vamos aqui para as 3 leis de Newton, senão o vídeo fica muito grande. Um outro momento a gente conversa mais sobre Isaac Newton, que é interessante saber qual foi a trajetória dele. Ele teve uma vida bastante sofrida quando criança, Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da vida pessoal de Newton, como que ele superou suas dificuldades, se tornou um dos maiores gênios de toda a história, Depois a gente pode conversar sobre isso, que é interessante. Isso faz parte de história das ciências, Então vamos lá. Para o ensino médio, nós vamos ter 3 leis do movimento de Newton. Então, 3 leis do movimento. A primeira lei, ela se chama lei da inércia, Lei da inércia. Essa lei da inércia, ela é muito importante, Inércia é a propensão, a vontade, a propriedade que um corpo tem de permanecer do jeito que ele está, Então, o que diz a lei da inércia? Na ausência de força resultante, um corpo permanece parado ou
se move em linha reta com velocidade constante, né? Então, na ausência de força resultante, um corpo permanece parado ou se move em linha reta com velocidade constante. Então, o que é força resultante, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está numa pista de gelo, né? Uma pista de patinação de gelo. E aí, você pega um bloquinho de gelo, né? Um cubinho de gelo. Então, esse aqui está bem liso, aqui quase não tem atrito entre o gelo. Esse bloquinho de gelo é a pista de gelo. Qualquer toquinho que você dá aqui, ele, né, anda para frente. E aí você dá um pulso nele aqui, você bate o dedo nele aqui, né? Bate aqui ao contrário, aqui, ó, pá. Se você bater o dedo nele, ele vai se mover, né? Só que ele vai se mover em linha reta. Ele vai em linha reta e vai, né, quase até o fim da pista, né? Só com aquele toquinho que você deu. Porque aqui nós não temos atrito, então aqui a gente tem, na verdade a gente tem um atrito muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, então a força resultante é quase zero. Então o que seria a força resultante, né? Bom, esse bloquinho de gelo tem um peso, né? Porque a Terra está atraindo esse bloquinho de gelo, então ele tem um peso. E a superfície de gelo está segurando ele, né? Quando você apoia um objeto sobre uma superfície, a borracha sobre a mesa, tem o peso da borracha que faz a borracha cair, né? E a mesa segurou a borracha, então a mesa também exerce uma força para cima contrária ao peso, né? Então vai ter uma força aqui para cima, né? Vou chamar de F, que vai anular o efeito desse peso. Então a força resultante é zero. Por que é zero? Porque eu tenho duas forças, né, nesse bloquinho de gelo, que é o peso e a força da superfície sobre ele, para segurar ele. Só que uma é contrária à outra, uma é para baixo, a outra é para cima, então uma anula o efeito da outra. Então aqui nós temos uma situação de força resultante nula, né? Ausência de força resultante. Nessa condição, o corpo ele age por inércia. Então, se o bloco de gelo estiver parado nessa condição, a tendência dele é ficar parado eternamente, né? Bom, isso é meio óbvio até, né? Ele não vai começar a se mover sozinho do nada, né? Então, isso é inércia. O corpo tende a ficar do jeito que ele está. Daí você vai falar, mas qual que é a novidade disso então? Nem qualquer criança sabe disso. Bom, a novidade é a seguinte. Para corpo parado isso pode parecer óbvio, mas para corpo em movimento isso não é tão óbvio. Então, ó, o Newton ele descobriu que na ausência de força, um corpo ele não fica só parado, ele pode se mover em linha reta com velocidade constante. Então, por isso que lá no espaço sideral, né, se você for, por exemplo, astronauta e jogar uma pedra, né, em linha reta, né, no espaço sideral onde não tem gravidade, não tem atrito, não tem nada no caminho dessa pedra, ela continua se movendo em linha reta infinitamente até encontrar um planeta que atraia ela por gravidade, ou encontrar uma estrela que atrai ela por gravidade. Enquanto não tiver uma força sobre essa pedra, ela permanece se movendo em linha reta com velocidade constante. Então essa lei da inércia no dia a dia, ela está, por exemplo, no fenômeno que você observa ao andar de ônibus, né? Quando você está andando de ônibus em pé, né, que é bastante comum aqui no Brasil, né? Os ônibus estão todos sempre lotados. Então você está dentro de um ônibus em pé, né? Você está em pé, se segurando lá em alguma coisa. E aí você está tranquilo, o ônibus está numa estrada reta,
com velocidade constante de 80, vamos supor que 80 km por hora, só que de repente o ônibus freia, né? Quando o ônibus freia e reduz um pouco a sua velocidade de uma hora para outra, vamos supor que ele reduziu a velocidade para 40. Então você diminuiu aqui bastante a velocidade. Você é jogado para frente, né? Você sente um impulso para frente. Aí a pergunta é: você sente como se alguém tivesse te puxado para frente, mas na verdade não existe ninguém te puxando, não existe nenhuma força te puxando para frente. Então a pergunta é: por que você foi jogado para frente se ninguém te puxou? E a resposta vem da primeira lei de Newton. Ou seja, você estava se movendo em linha reta a 80 km por hora antes de frear. Depois que o ônibus freou, a força do atrito agiu no ônibus, mas não agiu em você. Então você, naquele instante, ainda permanece sem força nenhuma sobre você. Então você tende a permanecer como você estava, se movendo em linha reta a 80 km por hora. Então, você, no momento da freagem, você continua se movendo a 80 enquanto o ônibus está reduzindo para 40. Então, essa diferença de velocidade dá o efeito de você ser jogado para frente. Então, isso é inércia, correto? Até um próximo vídeo aí, galera. Aí, esse vídeo já está extenso. Aí, no próximo vídeo, eu vou discutir um pouco mais sobre as leis de Newton, tá bom?